Olá, bem-vindos ao estúdio Eric Osmos, hoje hospedado na Thales para esta estreia. Bom dia, general. Bom dia, seja bem-vindo. É uma honra receber o general Yakovlev, porque em nossas conversas privadas podemos falar sobre a questão da conflitualidade e da escalada por parte da Rússia. Isso levanta várias questões, especialmente sobre a desescalada. Como o senhor vê a escalada da Rússia? Putin está no topo da escala em relação a nós. Passamos o tempo subindo degraus e nos perguntando se ainda podemos avançar mais um. Então, Putin domina a escala da escalada, o que me levou a refletir sobre o conceito de escalada. Mas isso é retórica ou é algo concreto quando falamos de uma escalada? Isso tem consequências muito concretas, porque, por exemplo, todos nós ouvimos que se dessemos artilharia solar aos ucranianos, isso seria uma escalada, como se os russos se importassem em bombardear a Ucrânia. O mesmo vale para os tanques, os F-16. Então, toda vez que no campo ocidental, basicamente para simplificar, quisemos fazer algo para ajudar a Ucrânia, ouvimos esse argumento vindo de todos os lados, dizendo que estamos escalando, que estamos aumentando o conflito. Começando pelos russos, com uma palavra, por exemplo, que é genial, que eu acho que foram eles que inventaram, a cobeligerância, no sentido de que se você fornece capacetes e coletes à prova de balas, você é cobeligerante, Alemanha. Percebe a gravidade? Você está em guerra com a Rússia sem motivo e fomos percebendo isso aos poucos. Mesmo oferecendo recursos, limitamos e não damos o suficiente. Não permitimos que a Ucrânia chegue ao nível de Putin. Então, isso tem consequências concretas. Mas é uma forma de diálogo estratégico entre a Rússia e a Ucrânia, do qual eles querem nos excluir? Sim, e justamente esse diálogo estratégico, essa teoria da escalada, nada mais é do que uma modelagem das relações internacionais. Ela traz uma melhor compreensão das questões e, no final das contas, do que poderíamos fazer e... O que é a teoria da escalada? A teoria da escalada, inicialmente, é uma reflexão americana ligada à escalada nuclear. Então, os atos que podemos fazer. O estágio 0 é a paz e o estágio 44, na escala do primeiro pesquisador, a T1N, é o apocalipse nuclear. Bom, então, começamos com retórica, ações limitadas, depois há ataques nucleares limitados, etc. Mas então, os americanos, continuando essa reflexão sobre a escalada, trouxeram elementos muito interessantes que podem nos servir. Por exemplo, a escalada pode ser vertical. São novos meios de guerra ou uma nova violência na guerra. Por exemplo, quando os russos usam o Kinjal, isso é uma escalada, míssil hipersônico aerobalístico, pronto? Foi nos primeiros meses da guerra. Vocês verão o que acontece. De repente, todos deveriam ficar apavorados. Também há a abertura de outros teatros. Por exemplo, recentemente, a ameaça dos drones sobre a Dinamarca é uma maneira de desviar o nosso olhar. Escalada horizontal. E então você pode ter uma escalada política que ocorre, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, era para parar a Primeira Guerra Mundial, era para parar a expansão alemã, depois disseram que iriam pôr fim ao militarismo alemão. Então, 3 categorias, 3 escaladas, 3 eixos de escalada, sabendo que alguns são multi-eixos. Por exemplo, a guerra informacional. Ela é ao mesmo tempo vertical, porque reforçamos a ação, ela é horizontal, porque sai do campo material para um novo campo, e também é política, porque tem um impacto político. Mas isso também não está ligado à nossa possível incompreensão de Putin e seu legado cultural após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Não. Sim, algo que, não sei, a gente não pensa sobre isso. Então, Putin foi criado no comunismo em sua juventude como todos os outros. E então, o comunismo se dizia engajado. A União Soviética se dizia engajada em uma luta mortal contra o capitalismo, de onde não sairia nem vencedor nem vencido, só haveria um vencedor, porque o perdedor desapareceria nas lixeiras da história. Não importa se os líderes soviéticos acreditavam nisso, o povo acreditou se quiser. E, no mínimo, essa era a concepção de mundo na qual Putin foi criado. Infelizmente para ele, a vitória inevitável do comunismo é e transformou em derrota.
e a União Soviética caiu no lixo da história, diga-se de passagem. Mas ressuscitou a Rússia. E aí Putin recuperou a herança russa e a sincretizou, na verdade, com a herança soviética. Então, baseado na Rússia eterna, a Rússia, valores em relação ao Ocidente decadente, mas a conclusão disso é que, para Putin, essa guerra é mais do que uma guerra total. Não há vencidos no final dessa guerra, só resta o vencedor. Enquanto que, na nossa concepção de guerra, quando fazíamos guerra contra a Alemanha, bem, a fronteira mudava, a gente tinha de ir. Você entende o que quero dizer, mas no geral continuaria existindo uma França, continuaria existindo uma Alemanha. A gente não está nesse modo nihilista, apocalíptico de concepção de guerra do Putin, que aliás vale para ele. Porque a consequência disso, ou o oposto, é que se a Rússia perder a guerra, ela corre o risco de desaparecer, corre o risco de ser desmembrada, de entrar em colapso. As apostas são muito altas. Isso não entendemos. Achamos que é uma guerra limitada. Para Putin é uma guerra existencial. Para ele, perder significaria ser derrubado, e para a Rússia é uma luta de vida ou morte. Sim, obrigado. De dizer, eu acho que é para ele, individualmente, para o seu regime. Porque todos nós na Europa queremos que a Rússia sobreviva de uma forma ou de outra. Um polonês afirmou ser necessário um plano para desmembrar a Rússia. Vamos dividi-la em 14 entidades. A real ameaça de desmembramento da Rússia vem da China. Sim. Claro, recuperaria milhões de quilômetros quadrados que a Rússia tomou nos tratados desiguais de Raigun e Tarbagatai em 1858 e 1864. Acho que é de memória. E, aliás, um dos mapas oficiais recentes do Partido Comunista Chinês mostra a recuperação da Manchúria e das zonas do norte. Isso é uma boa notícia para Putin. Então, isso é existencial para Putin. Para a Rússia, todos gostaríamos que ela voltasse como era em 1990, na época do sovietismo, a Rússia, enfim. A União Soviética era parceira, dava para conviver, tinha raiva da gente, mas não sabíamos por quê. Mas ainda assim, há uma certeza de vitória por parte do Putin, a impressão de que é morte ou vitória. Então isso faz parte do discurso dele, que remonta ao seu pensamento comunista. A vitória do comunismo era vista como inevitável, pois esse seria o sentido da história. O capitalismo não tinha chance. E então, esse é o recado que ele passou para o seu povo, que a vitória é certa, que ela é inevitável. Sim, tivemos problemas e isso acontece. A operação militar especial não segue exatamente como planejado. Está claro que no final isso será resolvido do nosso lado. E o fato é que Trump o ajudou muito a vender essa mensagem. Se voltarmos à questão da escalada, dominância, esse conceito americano aí, hoje existe uma escala de escalada que você mencionou, horizontal, vertical. Em que nível de escalada estamos? Parece que estamos sempre correndo atrás. O que é que eles estão fazendo na escala de Han? Eu não sei mais onde estamos, mas Putin está acima da gente, isso é claro. Mesmo hoje, temos dificuldade em chegar ao nível dele. E a gente nem quer isso. Porque a gente sempre teme na escalada exagerar demais. Mas é aí que está. Há um domínio da escalada por parte da Rússia. E nós, simplesmente, não ousamos responder às violações deles de todas as regras, como os mísseis que vão longe demais, etc. E há duas razões para isso. A primeira razão para esse domínio são nossas próprias limitações, nosso próprio medo, nossa aversão ao risco. A segunda limitação é que Putin, em cada um de seus gestos, faz simulações de guerra. Antes, ele testa as hipóteses, antecipa as respostas possíveis e nossas respostas já estão integradas no cálculo dele para o próximo movimento. Enquanto reagimos, há drones na Dinamarca. O que fazemos com eles? Mas você está falando de aversão ao risco? Sim. No final das contas, como não há nenhuma decisão, por aversão ao risco, não ousamos abater os drones que violam nosso espaço aéreo ou os aviões. Por medo de risco, só recuamos. Políticos são preparados para evitar riscos e não perder eleições. Militares e estrategistas preferem decisões firmes. Decidir não é arriscar. Então, tomar uma decisão firme não significa necessariamente que é um risco, é que controlamos melhor o risco. Sim, pelo menos sabemos de que risco estamos falando e qual é o grau desse risco. Frequentemente, recusar o risco agora só aumenta o risco. Um exemplo é a escalada para a Segunda Guerra Mundial. Ao recusar o risco repetidamente, acabamos tendo uma Segunda Guerra Mundial. Como voltar ao limite? Ou seja, como fazer a Rússia recuar na escalada? Haveria
Já aceitar que estamos em guerra com a Rússia, somos nós o alvo, basicamente, é a OTAN. Eles nos designaram como inimigos? Exato, eles nos veem como inimigos. Quando convém, é a Ucrânia. Quando não, somos nós. Então, primeiro, aceitar a luta, porque se não aceitarmos a luta, vamos perdê-la. É bobo, é óbvio. Em segundo lugar, aceitar o risco e, em particular, buscar nessa teoria da escalada ideias úteis. Por exemplo, a ideia de surpreender ou pegar de surpresa. Para, por exemplo, diante de uma escalada vertical, buscar uma escalada horizontal, ou diante de uma... ou o inverso. Por exemplo, quando a barragem de Zaporizhia rompeu, foi culpa direta dos russos ou não? Há debate entre especialistas, mas eles estavam lá e são responsáveis. E bem, ali era o momento perfeito para dizer, muito bem, os ataques MS que dei aos ucranianos. Autorizo o uso ou eles roubam. E os russos teriam dito, não vejo relação. Não é relação, é só retaliação. Assumido, tem que assumir. Os russos teriam dito, aí, Zaporizhia foi um golpe inesperado, pois os pegamos de surpresa. E aí eles pensariam, o que farão com a gente agora? Só de colocá-los no... Já nos enganaram antes, então precisamos ficar atentos. E isso os faria ser mais cautelosos e subir a escada mais devagar. Mas até agora, basicamente, todas as nossas reações sempre foram muito fracas. E então isso os incentiva a continuar. Sempre avisávamos, atenção, se houver norte-coreanos, fazemos algo fraco para equilibrar, pois eles aumentam a tensão e acabam indo além. Exatamente, deixamos para eles o... São sempre eles que sobem primeiro. Também há esse desenvolvimento da ideia de que há uma inevitável escalada da agressividade russa, diante da qual estaremos sempre atrasados. Sim, é. Então, aí está o risco para nós de entrarmos nessa escala já de início. Mas, apesar de tudo, né, a gente ainda fez algumas coisas. E há elementos agora, em 2025, que claramente não foram antecipados por Putin, por exemplo, o despertar da Europa. Bom, isso é realmente algo muito importante. E o fato de que o desacoplamento da América, então, ajudado pela atual administração Trump, isso não é para nos levar, é para ajudar a Ucrânia a continuar. Isso é, eu estou em 2022, então era uma ideia que ninguém tinha. E não só Putin, nós também não, a gente não acreditava nisso. Então isso, ainda tem, quando eu digo na escala, ele ainda está sempre acima da gente e tudo mais. Ainda assim, houve nessa escalada consequências inesperadas para algumas dessas escaladas. E também o discurso escalatório dele, que acabou se mostrando falso. Sempre que ele falou, se fizerem isso, será terrível, como a gesticulação nuclear. Sempre. No final das contas, nós olhamos ele nos olhos e fizemos mesmo assim, dar tanques F-16, etc. Então, não é suficiente, mas muito pouco, muito tarde. Todas as vezes? Então, Putin sobe na escada, mas talvez os degraus não sejam tão sólidos quanto imagina. Vontade de Putin, ainda assim, é nos fazer acreditar que, no final das contas, a vitória russa é inevitável. É isso que vemos com todos os bots na internet, todos os comentários que recebemos aos montes no canal. E obrigado, aliás, por comentarem assim. Isso melhora o ranqueamento dos vídeos. Obrigado, russos, por isso. Mas quer dizer que a nossa vontade está sendo atacada pela deles? Palavra que garante nossa vitória final, sem dúvidas. É uma ideia muito forte e que seduz, em particular, Trump. Porque é verdade que se você já sabe que perdeu a guerra, é imoral continuar. E então, é melhor parar o massacre imediatamente. Vou dar o exemplo de um militante, um ativista ambientalista que se preocupa com o bem-estar animal, que vai a um abatedouro e tenta salvar uma vaca que está prestes a ser abatida. Isso se transforma em uma luta sangrenta e tudo mais. No final, a vaca morre. Só prolongamos a agonia dela. Então, no limite, seria melhor deixá-la morrer. Essa aí, entende? Então, esse é um argumento muito forte do Putin. E é isso que precisamos inverter, dizendo que é uma corrida de resistência. E a Ucrânia vai resistir. A Ucrânia, ajudada por... O bloco ocidental resistirá por mais tempo que vocês.
se conseguirmos incutir, nem que seja a dúvida no povo russo e pelo menos em seus líderes, sobre Legenda ST-501. Legenda ST-501. Legenda 501. Legenda ST-501. Isso pode desestabilizar Putin perante sua opinião pública, que aceitará uma operação militar especial, mas rejeita uma guerra generalizada. Ou seja, a gente proíbe a Rússia, eu acho, Kishild. Se a Rússia busca conquistar a Ucrânia militarmente e fracassa, tenta fazê-la colapsar economicamente. Impediríamos esse colapso. Ou seja, como Putin não tem mais objetivos estratégicos, isso leva à desescalada. Para Putin, há a questão de duvidar de sua vitória. Ele acha que talvez seja a hora de garantir os ganhos, SUS. Veja, ele está no auge, agora deve dizer generosamente: estou pronto para conversar. E aí ele manteria a maior parte do que tem agora e então deixaria a Ucrânia ir embora e tudo mais. Então, isso não seria uma vitória para ele, mas seria melhor do que esperar demais. E o colapso do seu exército e o colapso que, por sua vez, terá mudado completamente o... Mas não há uma maneira de expor as fragilidades estratégicas russas? A Ucrânia demonstra alcance e eficácia crescentes de seus mísseis, causando colapso econômico. Até mesmo Kaliningrado, que eles fingem que estão em posição de força com Kaliningrado, mas eles estão cercados. Não há como fazermos uma guerra informacional como eles fazem contra nós? Por exemplo, e eu gosto do exemplo de Kaliningrado porque é apresentado como um fator de força no meio do Ocidente, mas na verdade é principalmente um fator de fraqueza para a Rússia. Kaliningrado é muito vulnerável. E essa narrativa em torno da vitória inevitável da Rússia não é compartilhada por nenhum militar com quem se converse, nenhum estrategista. Geopolítico com quem se conversa sempre sabe que a Rússia está chegando ao fim de seus estoques, que não consegue mais recrutar e que a economia vai mal. Por que esse discurso não ganha espaço nem na narrativa, nem em nossos países? Acho que por resquício de... Desde o início ele nos colocou e nos observa do alto da escada, se quiser. A gente sempre olha para cima e, paradoxalmente, mesmo que suba a escada, vai continuar olhando para cima. E talvez a gente mesmo fique surpreso ao vê-lo. Olha, Vladimir, agora sou eu quem manda. Agora você vai me ouvir. E também essas ações informacionais, porque grande parte das opiniões sobre a culpa da guerra, por exemplo, dizem que a culpa é da OTAN. A gente ainda ouve isso na França. Até mesmo Trump, nesse sentido. Se a Ucrânia não tivesse resistido, não teria havido guerra. Ah, é mesmo, de fato. E aqui não estamos falando da história da vaca agonizando. Sabemos que a resistência ucraniana salvou centenas de milhares de vidas. Sabemos das 700 mil crianças deportadas oficialmente nas zonas ocupadas, a apenas 2 horas de Paris. Esses são os números russos, milhares de mortos, e os Barmuts. Essa linguagem é inaceitável em nossos países. Sim, mas não tiramos as consequências disso. Porque, apesar de tudo, para muita gente, essa guerra da Ucrânia, a gente assiste a ela de fora como se fosse um espetáculo. Para o qual colocamos moedas para que continue. E é a nossa guerra, por falta de fazer esforço para acabar com ela. E então, aí, o cálculo de Putin de querer colocar a Ucrânia, de tentar isolar a Ucrânia. Será que conseguimos provar para ele que esse cálculo vai fracassar e assim alcançar a paz que queremos?
Precisamos seguir em frente e tomar atitudes firmes, como, por exemplo, Sky Shield. Exercícios ao redor de Kaliningrado, para lembrar a ele da vulnerabilidade de Kaliningrado. Por exemplo, políticas declaratórias muito mais duras. Diante de Lukashenko, fico surpreso porque todo mundo esquece Lukashenko. Lukashenko é um criminoso de guerra, ele participou dessa guerra. As forças que foram para Kiev partiram do solo. A artilharia russa dispara a partir da Bielorrússia. De todo modo, ele nem é gerente de comédia, está na guerra, é cúmplice dela. Devemos dizer que, ao terminar esse assunto, voltaremos a falar sobre isso, camaradas. Aí, você vai passar pelo moedor, meu camarada. Enquanto aqui, a gente raciocina. Deveríamos dizer a Lukashenko que seus dias estão contados, na verdade. Então, retomamos a iniciativa. Na Ucrânia de um lado e Rússia do outro. Sim, eu acho. Então, também precisamos raciocinar. E isso deveria nos motivar pelo fato de que, aqui, estou falando de uma escalada coordenada. Isso provavelmente não ocorreu em 2022, mas pode haver uma estratégia coordenada da China, da Rússia, da Coreia do Norte, do Irã, enfim, dos revisionistas no plano político, questionando a chamada ordem internacional, que devemos reconhecer que é um caos controlado pelo Ocidente, enfim, etc. Mas, por exemplo, para Putin fazer a escalada vertical, para a China escalar e ameaçar, especialmente Taiwan, a Coreia do Norte e o Irã participam da escalada vertical, ajudando diretamente o esforço de guerra russo e também da escalada horizontal ao criar outros focos de conflito. Pronto. Então, na verdade, estamos enfrentando Putin, não em uma única escala, mas em várias escalas ao mesmo tempo. Onde os caras se ajudam? E Isso, precisamos levar em consideração. E a esse respeito, um sucesso do Ocidente na Ucrânia desestabilizaria todas as suas estruturas. Portanto, há mais em jogo na Ucrânia do que um simples debate Europa-Rússia ou até mesmo Rússia. E a Ucrânia é apenas o começo do debate, na verdade. lembro do que você disse em 2014 sobre a anexação da Crimeia. Seriam os primórdios da Terceira Guerra Mundial. Ainda tentamos evitar a escalada? Todos queremos evitar a Terceira Guerra Mundial. Mas isso pressupõe ser convincente quando dizemos que, para evitar, faremos o que for preciso para evitar. Sim, e que os políticos sigam o discurso dos militares para conter a escalada. Nem todos os militares concordam comigo. Aqui não penso como militar, mas como... Estratégia. Pelo menos fomos treinados em estratégia. Parabéns, em general, muito obrigado. Obrigado a vocês. Esperamos que tenham gostado. O link estará nos comentários do vídeo para o Sky Shield. Quem lidera a iniciativa também serve para proteger o céu. Ucrânia, proteger os civis bem a oeste para evitar um confronto direto com a Rússia, pois 93% dos ataques russos visam civis. São 2.600 ataques ao sistema de saúde, 3.000 escolas. Estamos realmente diante de algo que não deveríamos aceitar. Há formas de protegê-los sem escalada, podendo até haver desescalada. Você viu isso com o general. Obrigado a vocês, esperamos que tenham gostado. Até muito em breve.